Olá pessoal, sou o professor Alexandre. A nossa aula de hoje será sobre a NBR 14.724 de 2011. Essa NBR ela fala de uma forma geral do contexto de informação e documentação de trabalhos acadêmicos. Então, a forma que vocês vão realizar o processo de organização de um trabalho acadêmico precisa ser seguido algumas instruções que são constantes na NBR 14.724. Então, a NBR 14.724, alguns trechos dessa NBR serão apresentados dentro dessa aula e outros, precisa ser feito novamente um processo de consulta. Sempre que vocês tiverem dúvidas, a gente precisa voltar à NBR. Observar também as alterações que vão acontecendo ao longo do tempo dessas NBRs. Iniciando então, falando de um processo de organização de um trabalho acadêmico, a NBR ela estabelece alguns padrões para o processo de organização do trabalho acadêmico. Então, é possível observar aqui, dentro desse esquema, do trabalho acadêmico, nós temos a parte externa e a parte interna. Dentro da parte externa desse trabalho acadêmico, quais são os itens que serão apresentados? A capa, que é um item obrigatório, e a lombada, que é um item opcional. Dentro da parte interna, subdivide-se em elementos pré-textuais, elementos textuais e os elementos pós-textuais. E aí, o que são esses elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais? Dentro dos elementos classificados como pré-textuais, existe a folha de rosto, que é um item obrigatório dos trabalhos acadêmicos. A errata é um item opcional. A folha de aprovação é um item obrigatório, por exemplo, para trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese. Dedicatória é um item opcional, porém vocês precisam observar se no manual da instituição a qual você tem vínculo não coloca dedicatória, agradecimentos e epígrafe como item obrigatório. Caso no manual da instituição de vocês isso seja um item obrigatório, vocês precisam seguir também o que está disponível no manual da instituição. Resumo na língua vernácula, obrigatório. Resumo na língua estrangeira, obrigatório. Novamente, observar que alguns manuais de determinadas instituições não traz o resumo na língua estrangeira como item obrigatório ainda. Lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e todos esses elementos são opcionais. Novamente eu falo para vocês, atentem-se ao manual da instituição. E o sumário, que é um item obrigatório. Depois nós vamos para a parte dos elementos textuais. Dentro dos elementos textuais eu vou ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão ou considerações finais. O que é esse desenvolvimento, Todo esse processo do desenvolvimento é onde você vai apresentar material e métodos, é onde você vai apresentar os resultados e as suas discussões de um trabalho acadêmico. Referências, seguir a NBR 6023 de 2018, é um item obrigatório. Glossário, apêndice, anexo e índice são elementos opcionais. Observem se existe alguma restrição pela sua instituição que esses elementos passam a ser obrigatórios. Então, primeira pergunta para iniciar esse processo, Por que realizar a formatação de um trabalho? Qual é a finalidade, qual é o objetivo desse processo de formatação? Primeiro que existe, normas que são padronizadas. Essas normas que nós utilizamos em grande parte são as normas da ABNT. Normas institucionais ao qual possui vínculo acadêmico. Então, aonde você possui um vínculo acadêmico. E normas das revistas para publicações. Iniciando um processo de formatação do seu trabalho acadêmico, sempre observar as margens
né, as margens do seu trabalho. Então, a superior e a esquerda, sempre 3 centímetros. Então, eu vou ter 3 centímetros, superior e esquerda. E a margem inferior e direita, 2 centímetros. Esse é o processo de padronização das margens do seu trabalho. Dicas, né? Eu geralmente faço o processo de formatação das margens antes de iniciar qualquer processo de construção do texto, porque isso facilita depois o processo de formatação final. Espaçamento. Espaço de 1,5 entre linhas. Parágrafo, né? 1,25, um recuo de 1,25. E aí existem algumas outras situações. Citações longas, que é uma citação direta longa. Notas de rodapé, paginação, legenda, ilustrações, né? Que são as legendas, fonte das ilustrações e tabelas. Nós utilizamos o espaçamento simples. Esse espaçamento simples é o espaço de 1 centímetro. Divisões das seções. No seu trabalho acadêmico, de forma geral, você precisa realizar o processo de divisões. Como que será organizado as divisões por títulos e subtítulos dentro do seu trabalho? Então, as divisões primária, secundária, terciária, quaternária, quinária e assim sucessivamente. Também na própria NBR 6024 de 2003, fala sobre esses processos de indicativos dessas seções. Vou colocar um exemplo aqui para que a gente possa visualizar. Então, em uma seção primária, né, eu vou ter, por exemplo, o item 1, o título 1, 1.1 secundária, 1.1.1, vou ter uma seção terciária e assim sucessivamente vai acontecendo dentro do trabalho de vocês. É comum, né, apresentar as subdivisões. Essas subdivisões também fazem parte do processo de organização do seu trabalho acadêmico. Imagina que você faça a escrita de 3 páginas na fundamentação teórica do seu trabalho e não existe o processo de organização por títulos e subtítulos. O leitor não vai ter o interesse em realizar a leitura do seu trabalho justamente pela extensão a qual você está apresentando a escrita. Então, nós precisamos organizar em títulos e subtítulos. Se eu estou falando, por exemplo, de uma doença, eu começo descrevendo, né, sobre a etiologia da doença, venho apresentando quais são as formas de prevenção da doença em outro subtítulo, quais são os sintomas da doença em outro subtítulo, qual a forma de diagnóstico, qual a forma de tratamento, quais são os dados epidemiológicos. Então, eu vou organizando dentro do meu texto em títulos e subtítulos. Como que eu vou realizar o processo de organização do título de um trabalho acadêmico? Dentro da própria NBR 14.724, a área é descrita sobre a seguinte situação: caixa alta, negrito e centralizado. Então, o título do seu trabalho precisa estar em caixa alta, todas as letras em maiúsculo, centralizado e negrito. Ah, professor, mas o meu título precisa ficar com o tamanho da fonte 30. Se for um critério da instituição, do manual da sua instituição, ótimo, você vai ter que seguir aquilo que está disposto realmente no manual. Então, eu já visualizei determinados manuais que já utilizaram até o tamanho da letra do título, a fonte, 60. Então, assim, é um critério da própria instituição. Na NBR 14.724, na página 10, devem ser separados o texto que os procede e que os sucede por um espaço entre linhas de 1,5. Então, o espaçamento aqui, por exemplo, ele precisa ser de 1,5 entre linhas. Títulos que ocupem mais de uma linha devem ser a partir da segunda linha alinhados abaixo da primeira letra palavra título. Então, precisa realizar um processo de alinhamento. Paginação, um dos itens ao qual geralmente nós encontramos muitos erros nos trabalhos acadêmicos. Seguindo a NBR 14.724, a numeração da página deve ser da seguinte forma: a partir da primeira folha da parte textual, então a capa do meu trabalho eu não conto, ela é 0. Na parte superior, alinhados à direita, a 2 centímetros da borda do anverso. Então, sempre na parte superior. Em caso de digitação, no verso, a numeração deve ser colocada no canto superior esquerdo.
Então, observar que eu estou falando, né, de um processo de organização de impressão de material no verso. Isso não é comum para tese, dissertação, TCC e trabalhos acadêmicos. Não se deve numerar as páginas que possuem títulos de seções primárias. Exemplo. Na paginação, estou falando que o número da minha página deve aparecer na parte superior à direita. Então, eu coloquei um exemplo aqui, a qual está na parte superior, alinhados à direita. Nota de rodapé. Outro elemento, né, extremamente importante. E aí, o que é essa nota de rodapé? Em aulas anteriores de citações, até falei sobre esse processo das notas de rodapé. Então, a nota de rodapé, ela precisa ser apresentada dentro das margens do seu trabalho. Ela não pode ficar fora das margens. Então, se você tem uma margem padronizada superior e esquerda por 3 centímetros, inferior e direita por 2 centímetros, a nota de rodapé, ela não é uma caixa de cabeçalho, é uma inserção de nota de rodapé que vai ficar dentro das margens padronizadas do seu trabalho. Separados por espaço simples, um filete, né, de 5 centímetros a partir da margem esquerda e fonte menor do que o texto, sugerido 10. Então está descrito, fonte menor do que o texto. Geralmente você já está utilizando 12, que é padrão, e 11 em algumas outras situações. Por isso que é sugerido 10. Outro elemento que apresenta nos trabalhos acadêmicos, né? Vai aparecer lá no seu trabalho acadêmico. Abreviações e siglas. As abreviações e siglas devem ser organizadas por ordem alfabética. Tudo que tiver dentro do seu trabalho, né, que seja abreviações e siglas, você vai organizar isso em ordem alfabética antes do sumário do seu trabalho. Equações e fórmulas. No item 5.7, equações e fórmulas da página 10 da NBR 14.724, destaca a seguinte situação. Então, para as áreas, né, de ciências exatas, engenharias, que trabalham, né, até mesmo algumas áreas da saúde em especial, que trabalham com muitos dados estatísticos, precisam sempre atentar-se a equações e fórmulas. Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos, entre parênteses, alinhado à direita. Então, aqui eu estou destacando, né, que essa equação ou fórmula refere-se a 1. A próxima, a 2. Se eu tenho lá na minha página 15 do meu trabalho uma próxima equação, ela vai ser a número 3, e assim sucessivamente. Na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos, expoentes, índices e vários, né, outras situações que podem ser utilizadas. No item 5.8 dessa NBR, fala também sobre figuras, gráficos, tabelas, representações, desenho, gravura e imagem. Como inserir, por exemplo, uma figura dentro do seu trabalho acadêmico. Aonde colocar a legenda da sua figura, aonde colocar a fonte, que é os dados dos autores da sua figura, da sua tabela, do seu gráfico. Tá? Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa. Desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem e entre outras. Seguido de seu número de ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Então lembra, seguido, né, de números em ordem de ocorrência. Então se você está colocando, por exemplo, figura 1, você deve apresentar uma nota de chamada dentro do seu texto, que o leitor sabe que você vai apresentar mais adiante a figura 1. Assim como a sua próxima figura será a figura 2, também com uma nota de chamada dentro do seu texto. É muito comum, às vezes, você tá lendo um trabalho e do nada aparece uma figura na leitura do trabalho. Você não teve nenhuma nota de chamada, nenhuma inserção de informações dentro do trabalho e que mais adiante apareceria uma figura. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada, elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor. De acordo com a NBR, mesmo que
esse documento seja do próprio autor, tem que aparecer na parte inferior, escrito fonte, os autores ou o autor. Caso não seja do próprio autor, seja de terceiros, precisa ser inserido essas informações e ser referenciado no final do seu trabalho. Outro item extremamente importante: muitas informações estão dentro ou abaixo, né, na parte inferior das figuras. Por exemplo, você utilizou uma figura de terceiros, de um site, de uma revista, e você referenciou só abaixo da figura na parte inferior. E não colocou a referência completa na lista de referências. Todas as referências utilizadas dentro do seu texto precisam estar devidamente inseridas na lista de referência final. A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. Aqui eu trouxe um exemplo de uma figura, por exemplo, figura 1, né? Precedida de números arábicos, legenda da figura. Qual é a inserção da legenda da figura? O que colocar em uma legenda de uma figura? A legenda tem que ser autoexplicativa. Eu preciso realizar a leitura da legenda e entender o processo a qual você quer apresentar nessa figura. Então lembrem sempre, uma legenda precisa ser clara e objetiva. Fonte, que são as informações dos autores aonde eu retirei essa figura. Mais uma vez, uma outra figura, por exemplo, comunidade remanescente de Quilombo de Pedras Negras, São Francisco do Guaporé, Rondônia. O indivíduo que está em um outro estado, que está realizando a leitura desse trabalho, ele sabe que você está falando do estado de Rondônia, um município que está dentro do estado de Rondônia. Se eu colocar somente assim, comunidade remanescente de Quilombo de Pedras Negras, dificulta o processo de identificação e leitura completa dessa legenda. Abaixo, na parte inferior, venho apresentando também a fonte de onde foi extraído as informações, ou seja, essa figura. Tabelas. No item 5.9, tabelas, né, na página 14, na página 10, 14.724, a NBR que nós estamos trabalhando, devem ser citadas no texto e inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere e padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE. Para tabelas, utiliza-se o padrão, né, ou aquilo que está presente nos manuais das instituições para a organização das tabelas. Não tem um item específico pela NBR para a organização dessas tabelas, e sim, nós seguimos aquilo que está disponível por outras instituições, como o caso do IBGE. Um exemplo: tabela 1, mortalidade estimada por Covid-19 no Brasil, com base nas taxas de letalidade de casos chineses e italianos e diferentes níveis de infecção populacional por faixa etária. Então, o que eu tenho? Tenho linhas e colunas nessa tabela. Um outro item extremamente importante, que para as tabelas, né, nós não fechamos as bordas ficam abertas, por isso que vocês estão visualizando nesse contexto. E aí eu tenho colunas, tenho o modelo, eu tenho a taxa de infecção, eu tenho óbitos totais esperados por faixa etária, aqui eu tenho a classificação da faixa etária, de 0 a 49 anos, né, de 40 a 69 e 70 anos ou mais, que é um processo de organização que foi feito por esses autores. Então, eu tenho a legenda, tabela 1 da minha tabela, e também tenho a fonte de onde foram extraídas essas informações. Outra coisa, se você realizou qualquer processo de mudança nessa tabela, você precisa descrever na sua fonte, adaptado de Abrasco 2020. Você realizou um processo de adaptação. Estrutura dos trabalhos acadêmicos, nós temos então a parte externa. Essa parte externa nós falamos lá no início, que era a capa, é um item obrigatório, e a lombada, que é um item opcional. E aí, professor, o que é essa tal de lombada? A lombada, né, é toda essa região, principalmente para materiais que ficam em biblioteca, ou seja, materiais impressos, livro, tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, monografia. É onde vai ter as informações necessárias, como o título do trabalho, os dados dos autores, e ainda vai ter um espaço, né, que esse espaço é disponibilizado para a catalogação da biblioteca.
Lembra que é um item opcional, por isso não tem em todos os documentos. Dentro da parte interna, novamente refrisando aqui, folha de rosto, item obrigatório, errata, um item opcional, folha de aprovação é um item obrigatório, depende de qual o seu tipo de trabalho, dedicatória, agradecimentos e epígrafe, todos são opcionais, porém, se no manual da sua instituição for obrigatório, segue como item obrigatório. Resumo, né, na língua do seu texto, no nosso caso a língua portuguesa, obrigatório. Resumo na língua estrangeira, obrigatório. Caso exista algum manual de alguma instituição que não exija, você não tem por obrigação inserir. Lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e lista de símbolos, todos esses elementos são opcionais. Sumário é um item obrigatório. Parte interna, introdução, desenvolvimento e conclusão, novamente refrisando. Parte interna pós-textual, referências, item obrigatório, glossário, apêndice e anexo, item opcional. E aí, professor, qual é a diferença entre apêndice e anexo? De acordo com a NBR, você sempre precisa realizar esse processo de diferenciação. Apêndices são todos os documentos produzidos pelos autores do trabalho. Anexo é todos os documentos complementares que vocês utilizaram de terceiro, por exemplo. Um parecer do comitê de ética não foi elaborado pelo grupo, pelo autor, então ele vai sempre aparecer em anexo. Capa do trabalho. A capa de um trabalho acadêmico seguindo a NBR. Lógico que existe modelos de capa já padronizado por algumas instituições. Nome da instituição é um item opcional. Nome do autor é obrigatório. Título deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação. Subtítulo, se houver, então título e subtítulo, se houver, deve ser precedido de 2 pontos, evidenciando a sua subordinação ao título. Então, eu tenho o título, 2 pontos, continuo com o subtítulo de um trabalho acadêmico. Dentro da capa, número do volume, se houver, mais de um deve constar em cada capa a especificação do respectivo volume. Local, cidade da instituição, onde deve ser apresentado, nota. No caso de cidades homônimas, recomenda-se o acréscimo da sigla da unidade da federação. Então, observar isso, também é recomendável que coloque a sigla da unidade de federação. E ano de depósito. Então, por exemplo, se eu estudo no estado de São Paulo, né? Mas eu resido no município de Paraná, eu tenho que colocar o local aonde eu estou vinculado na instituição. Então, se eu estou vinculado em uma instituição que pertence ao município de São Paulo, eu vou colocar, né, a São Paulo. E aí, professor, eu posso utilizar umas capas coloridas, né? Lembrem, nós não estamos mais na educação básica. Hoje, nem na educação básica está se utilizando mais modelos de capas que não sejam padronizadas. Isso já vem por um processo de padronização. Há anos anteriores, claro, né? Isso é todo um processo também realizado para alfabetização e várias outras circunstâncias. Isso agora não vai fazer mais parte da vida de vocês. Vamos voltar, né, para a nossa realidade. Então, olha que legal esse modelo de capa. A gente poderia fazer inúmeras outras situações, um desenho, lá no ensino fundamental, no ensino médio. Agora vocês estão no ensino superior e nem na educação básica, como eu disse, está sendo utilizado mais isso. Mais ou menos esse processo a qual a gente estava falando ali. O nome da instituição é um item opcional, né? O nome do curso, eu vou apresentar o nome do acadêmico, ou o nome do aluno, como a gente chama, o título do trabalho e subtítulo, se houver, o local, né? Ou seja, o município de origem e o ano de depósito ou o ano de realização desse trabalho. Isso para um processo de construção de uma capa de um trabalho acadêmico. O legal também, pessoal, que capa facilita muito quando a instituição tem um template. Então, você só insere as informações dentro daquele modelo já disponibilizado pelas instituições. Dentro da parte interna do trabalho, né, constitui-se pelos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Esses 3 elementos são o que nós estamos abordando. Então, os elementos pré-textuais,
textuais e pós-textuais dentro da parte interna do meu trabalho, tá? Lembra que eu tenho a parte externa, que é a capa e a lombada. E aqui eu tô falando da parte interna. Nos elementos pré-textuais, eu também tenho a folha de rosto, que é um elemento obrigatório. A folha de rosto precisa conter algumas informações necessárias. Essas informações, como o nome do autor ou o nome dos autores, título e subtítulo do trabalho, número do volume, se houver, mais de um devem constar em cada folha de rosto, especificação do respectivo volume, assim como na folha de rosto é necessário e obrigatório constar a seguinte informação: qual é a natureza do seu trabalho. Então, geralmente vem um recuo, trabalho apresentado à disciplina de biologia celular, né, sobre orientação do professor X, trabalho de conclusão de curso, do curso de graduação em farmácia da faculdade X, orientado pelo professor X. Tipo de trabalho, tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros trabalhos que vocês realizarem. Objetivo, aprovação em disciplina, qual é o objetivo, grau pretendido e outros. Então, para a aprovação a nível de doutorado, aprovação a nível de mestrado, aprovação a nível de graduação, especialização. Nome da instituição a que é submetido e qual é a área de concentração. Nome do orientador. Então, é necessário constar o nome do orientador e a titulação do orientador. E se houver o co-orientador, também. Local, cidade da instituição e o ano de depósito segue o mesmo padrão dos elementos que tinha presentes na capa. Mais uma ilustração mostrando esse contexto. Então, lembrar que nós temos um processo de padronização já falado no início sobre as margens, 3 centímetros e 2 centímetros. Então, a parte superior, 3 centímetros, a esquerda, 3 centímetros, a direita e a inferior, 2 centímetros. Olha só, o nome do orientador, aqui é uma folha de rosto mostrando, né? Trabalho de conclusão de curso apresentado, nome da instituição como requisito parcial à obtenção do título de bacharel em farmácia, por exemplo. Resumo na língua vernácula, um elemento obrigatório dentro dos trabalhos acadêmicos. Para você que está terminando o seu curso de graduação, que está escrevendo o seu trabalho de conclusão de curso, é necessário e obrigatório ter um resumo. Então, o elemento obrigatório deve ressaltar o objetivo da pesquisa, o método da pesquisa utilizado, os resultados e as conclusões. Parágrafo único, tá? Palavras-chave devem ser separadas por ponto e terminar com ponto final. Na NBR 6028, que uma se complementa à outra, ela traz as seguintes situações sobre a organização e extensão dos resumos dentro de um trabalho. De 150 a 500 palavras, os trabalhos acadêmicos, tese, dissertação e outros, relatórios técnicos científicos. De 100 a 250 para artigos de periódicos. De 50 a 100 palavras destinadas às indicações breves, os resumos críticos, ou por suas características especiais, não estão sujeitos a limite de palavras. Então, o trabalho acadêmico, né, principalmente a monografia e o TCC, nós adotamos esse primeiro item, que retrata sobre a quantidade de palavras de 150 a 500 palavras. Ok? Passamos então para o item listas. Falamos de listas de ilustrações, de tabelas, abreviaturas e siglas e símbolos. Todos os elementos opcionais que também podem ser elementos obrigatórios, depende da sua instituição. Organização dessas listas. Então, para que eu possa realizar a organização dessas listas, lista de quê? Lista de tabela, lista de figura. Então, eu vou ter o indicativo da figura, a legenda da figura e qual é a página que essa figura está inserida dentro do meu trabalho. Então, todas as figuras devem aparecer nessa lista de ilustrações. Olha, eu quero ver a figura 5, então eu posso ir lá na lista de ilustração e sei que a figura 5, por exemplo, do meu trabalho, ela está na página 46.
Isso daqui serve o mesmo modelo para que vocês possam realizar a lista de quadros, a lista de tabelas, a lista de figuras, né, que é o contexto geral. Então, tudo que envolver esse processo de lista de ilustrações, vocês vão seguir esse padrão. Os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pela terceira vez, estamos falando que os elementos textuais falam, né, especificamente de introdução, desenvolvimento e conclusão. Os pós-textuais, referências, glossário, apêndice, anexo e índice. O que é um glossário num trabalho acadêmico, professor? Praticamente não é utilizado, mas eu especialmente já vi em alguns trabalhos, como monografia do curso de Direito, que utiliza algumas expressões em forma de glossário. Não é comum, mas existem alguns modelos que são utilizados. O glossário é um elemento opcional que, se solicitado, deve ser apresentado em ordem alfabética. Então, a descrição, né, um pequeno vocabulário das palavras que estão no seu trabalho acadêmico que precisam de uma nota explicativa. Apêndice e anexo. Então, lembrar que tudo que for apêndice é obrigatório quando existente do autor, né? Então, você pode inserir documentos emitidos pelo autor do trabalho. O que são esses documentos emitidos pelo autor do trabalho? Fotos, fotografias, tabela, ofícios e outros documentos. Os anexos são aqueles documentos que foram emitidos por terceiros. Então, carta de autorização, parecer do Comitê de Ética Animal, parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, aprovação de mérito no CNPq do projeto, autorização da FUNAI, autorização da Secretaria de Saúde e assim sucessivamente. Então, lembra que o trabalho acadêmico, né, nós precisamos de um esforço árduo. Precisamos entender gradativamente sobre o processo de normatização. Então, o processo de normatização, ele é contínuo. Dúvidas? Sempre voltamos à NBR, vamos consultando essas NBRs e assim sucessivamente. Então, eu preciso entender da NBR 6023, que fala sobre referências, da 10.520, que fala sobre citações, da 14.724, que fala da organização desses trabalhos, da 6027, da 6028, da 6024, que são NBRs que envolvem os trabalhos acadêmicos. Então, você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. Ou seja, vamos alinhando gradativamente essas informações e vão buscando complementações nos documentos originais que estão disponíveis no